tô conversando com o pessoal de saúde no geral, porque eu queria te mostrar a estética de uma forma descomplicada. Porque muitas vezes você recebe um monte de informação e o negócio parece difícil, confuso, e parece ser uma coisa que você nunca viu na vida. Na verdade, é simples, mas não quer dizer que é fácil. Então, eu quero conversar com vocês aqui e dividir um pouco aí da minha experiência, mais de 8 anos de experiência com essa área, e eu quero te mostrar que quando você está perto de alguém que já viveu uma série de situações, você pode criar atalhos e atalhos seguros. Então, um exemplo disso que eu quero te falar hoje é a respeito da mesoterapia de forma descomplicada. O primeiro passo que a gente tem para trabalhar é a via de administração. Esse é o primeiro passo. Poxa, mas falar para um profissional de saúde a respeito de vias de administração é muito tranquilo e para alguns é até chover no molhado. Então vamos pensar aqui, ó, na superfície da pele. Então aqui eu tenho epiderme, tenho a derme, tenho a hipoderme e também aqui o nosso bom e velho músculo. Muito bem. A gente sabe que aqui a epiderme tem as suas 5 camadas, a derme ali é a parte reticular, mas vamos pensar no seguinte, olha, uma via de administração que a gente utiliza até bastante na estética, que é a via intradérmica. A via intradérmica, ela é aquela que eu vou depositar a substância bem nessa região, entre a epiderme e a derme. E eu preciso formar aqui a nossa boa e velha pápula. Legal isso, né? Então, qual é a novidade para você, profissional de saúde? Por enquanto, nenhuma. Mas quando que eu uso esse tipo de via na estética? Essa é a parte interessante. Toda vez que eu falo de flacidez, eu vou utilizar isso. Toda vez que eu falo de hidratação, eu vou utilizar essa via. Toda vez que eu falar de estrias, eu vou falar dessa via. Quando eu falar de olheiras, também é essa via. Quando eu falar de melasma, também é essa via. Legal, né? Aqui eu tô falando de flacidez, tanto corpórea quanto facial, tá? Então você vê que essa via eu já utilizo para executar 5 protocolos de estética, usando a mesoterapia. Olha que interessante. Porque aqui, quando eu faço uma administração intradérmica, eu vou trabalhar tanto a parte basal, que ela vai refletir em resposta para aquela superfície, quanto a parte da derme. Então eu coloco aqui, basicamente, substâncias eutróficas. Em alguns casos posso colocar venotróficas. E fazer aporte de nutrientes e também de O2 para essas duas regiões. Legal? Ficou com a informação aí? Então vamos lá. Via de administração. Vamos pensar na outra via. De novo, epiderme, derme, epiderme, derme, hipoderme e a muscular.
Agora vamos falar da administração subcutânea. E eu fiz essa seta inclinada na intradérmica, eu fiz essa seta mais inclinada, porque a gente lembra que a aplicação intradérmica ela tem um grau de 45 ou de 15 graus, que é para ela ficar bem na superfície e eu conseguir formar a pápula. Não formou a pápula, não é administração intradérmica. Agora eu vou falar da via subcutânea. A via subcutânea eu coloquei essa seta inclinada, porque quando a gente trabalha com a tradicional, a gente trabalha com um ângulo de 90 graus. Aqui eu estou te propondo um ângulo de 45 graus, ok? 45 graus e pensando em respeitar a força da gravidade. Se você pensar no ser humano, olha aqui meu ser humano, esse é meu ser humano. A força da gravidade sempre puxa as coisas para o centro. Então, se eu estou fazendo uma aplicação abdominal, eu vou fazer esse ângulo de 45 graus de cima para baixo. Por que eu faço esse ângulo de 45 graus? Porque nas aplicações subcutâneas eu quero fazer um efeito depósito. E esse efeito depósito, ele vai ser repetitivo. Geralmente você vai manter aqui uma distância de 1 centímetro a 1,5 centímetros entre eles. E quando eu inclino a agulha, você vê que a agulha ela tem um tempo maior ou um percurso maior dentro do tecido hipodérmico. E isso facilita o depósito aonde eu quero, que é na região hipodérmica. Não é na derme nem no músculo. Ah, Nilson, faz diferença? Faz. Porque o tecido hipodérmico, ele é um tecido gorduroso. Esse tecido gorduroso, quando eu venho com uma mescla, e essa mescla, ela tem característica basicamente aquosa, eu tenho aqui óleo e água, eles não se misturam com facilidade. Então, quando eu faço esse depósito aqui, eu sei que ele vai durar por mais tempo. Mais tempo. Mais tempo. Então, ele vai ter o tempo de agir nessa região. E por isso que a gente faz depósitos a cada 1 centímetro. E eu te recomendo às 48 horas, sem atividade física. Olha que interessante. Então, aqui você está vendo o porquê do ângulo de 45 graus, o tecido que eu tenho o objetivo de alcançar e quais são os procedimentos que a gente vai trabalhar com a via subcutânea. Olha só, quando eu falo corporal, vou falar de gordura localizada, celulite. E já considerando facial, a papada. Legal? Vê só, eu te ensinei que na via intradérmica a gente vai ter 5 protocolos de estética. Na verdade, 6 protocolos. Aqui, mais 3 protocolos. Então, quando eu trabalho essa região, eu vou trabalhar com a via subcutânea. Tá vendo? Então, isso já te faz um paralelo naquilo que você tem de conceito sacramentado na sua cabeça e o que você precisa entender para trabalhar com a estética. Por que eu trabalho gordura localizada na via subcutânea? Porque eu quero atingir a região hipodérmica. Mas e na celulite também? Na celulite, essa região hipodérmica, ela, além da gordura, eu tenho um entumecimento de substâncias, ela tem uma retenção de líquido muito grande, então mistura gordura com líquido, retenção de líquido, por isso que formam aqueles nódulos. E o nosso objetivo também é essa região do tecido subcutâneo. Legal? Papada. A diferença é que a gordura da região de papada é uma gordura mentoniana, ou seja, é uma gordura mais flácida, é uma gordura menos compacta, é uma gordura também que tem uma estrutura organizacional diferenciada. E isso me faz com que eu precise
também ter mais cuidado nessa aplicação, porque senão facilmente eu atravesso aquela gordura, não faço o depósito onde eu quero fazer e vou ter ali uma situação problemática, porque se eu atingir o músculo, a situação de dor vai ser muito maior. Então eu tenho que tomar esse cuidado para que a gente não consiga desencadear uma situação que ela é desfavorável para o nosso tratamento. Então, gordura localizada aqui, a gente geralmente trabalha na gordura localizada com substâncias do tipo lipolíticas, substâncias eutróficas para prevenir a flacidez e substâncias venotróficas para diminuir o inchaço e promover aí a drenagem daquela região. Legal? Te falei da via subcutânea. Na verdade, essas duas vias, elas são as mais utilizadas dentro da mesoterapia. Outra via de administração que a gente pode estar trabalhando, olha lá de novo, epiderme, derme, hipoderme e a via intramuscular. Legal? Aqui a gente vai trabalhar com um ângulo de 90 graus. E a gente vai fazer a técnica em Z. Qual que é a técnica em Z? Aquela técnica onde a gente afasta a pele e faz a aplicação. É mais ou menos isso, ó. Eu coloco a mão, posso puxar a pele para baixo, venho aqui, faço a aplicação mantendo essa pele segura, aspiro para ver se não vem sangue e injeto. Região para se administrar isso, sempre região glútea, ok? Cada lado ela comporta 5 ml, não mais do que isso. Esse é o cuidado que a gente precisa tomar. E eu quero desmistificar uma situação aqui. Quando a gente faz a administração intramuscular, eu vou ter obrigatoriamente uma ação sistêmica. Ah, Nilson, por que você está falando isso? Porque até agora eu estava falando de subcutânea e intradérmica, a ação é localizada, aqui é sistêmica. Se é sistêmica, significa que a substância vai para onde? Para a corrente sanguínea. E se ela vai para a corrente sanguínea, eu perco o controle dela. Então, qual é o meu músculo de escolha? Meu músculo de escolha é o músculo da região glútea, que é o que tem mais capacidade de receber líquidos, 5 ml. E eu consigo administrar aí ao todo 10 ml, que é uma sessão. Ok? Então eu vou fazer um depósito no músculo, mas aqui eu tenho capilares e epitélios e vasos sanguíneos que rapidamente vão migrar. Por que eu fiz a técnica em Z? Devido ao grande volume de líquido, é importante que esse líquido fique na região onde eu administrei. Se eu não fizer a técnica em Z, porque basicamente a técnica em Z ela quer que faça isso, ó. Você tem a pele aqui, faz um corte. Na técnica em Z, você desencontra. Aqui está o músculo com um depósito e o corte ele vai ficar aqui e aqui está o músculo. Porque eu desloquei a pele e mantive o músculo no mesmo lugar. Então, quando você faz esse processo, você impede o refluxo da substância. Isso é bacana. Então, intramuscular, eu vou trabalhar com aceleradores de metabolismo, que vai ser basicamente para emagrecimento, compulsão de doces, de uso de carboidrato e tudo mais, ou então eu vou trabalhar com ganho de massa, que aí entra aqueles BCA da vida e outras substâncias mais que a gente pode estar utilizando por essa via intramuscular. Então você vê, até agora eu te falei de vias de administrações localizadas e entrei aqui na sistêmica. Então a pessoa fala assim, eu vou aplicar uma mescla de ganho de massa no músculo peitoral para ganhar mais músculo na região peitoral. Certo ou errado? Errado. Primeiro que o músculo peitoral não tem a capacidade de receber um volume de 5 ml, por exemplo. Então eu posso gerar ali um granuloma de corpo estranho. E não é difícil acontecer isso.
e eu também